A gente volta a falar da confusão gerada na manhã desta quinta-feira na orla do centro, depois que um influenciador digital realizou uma ação para entregar um carro. Houve quebra-quebra e populares acabaram depredando o veículo. Em entrevista à repórter Rafaela Patrício, o delegado Marcelo Santiago falou sobre o caso. Veja só. A origem do dinheiro de Flávio Ramos, auto-intitulado Sheik Brasileiro, está sendo investigada pela Polícia Civil. Flávio propôs um desafio em que a pessoa que ficasse mais tempo com a mão na lataria de um veículo Citroën, comprado por ele, ganharia o carro. Mas o resultado foi um grande tumulto na orla do centro da manhã desta quinta-feira. Segundo o delegado Marcelo Santiago, Flávio compareceu à delegacia para prestar depoimento. Ele foi autuado na contravenção penal do artigo 41, que é provocar tumulto. Temos uma pena inicialmente baixa, até 6 meses, porém outros crimes vão ser investigados. Principalmente em relação à origem desse dinheiro e o tipo de jogo, se é um jogo de azar, se é legalizado, se não é. Isso também, posteriormente, até mesmo falasse em lavagem de dinheiro. Segundo o delegado, Flávio criou um personagem e não é dono da cobertura onde mora na Praia do Morro. É importante deixar claro que, a princípio, nós vemos de que Sheik não existe nada. É um Instagram criado há pouco tempo, com pouquíssimas fotos. Não existe essa coisa de viagem, a cobertura não é dele, a cobertura é alugada. Aquela foto é de um passeio de barco que foi alugado. Tudo leva para um personagem que foi criado e que a população deveria ser um pouco mais diligente em verificar esse tipo de informação e não acreditar em qualquer um que venha a contar vantagens e etc. Ele também explicou que as pessoas envolvidas na depredação do carro podem ser indiciadas caso Flávio faça uma denúncia. Caso ele queira fazer uma ação penal em relação aos danos, ele que seria o titular, o interessado nesse tipo de ação. Segundo o delegado, um dos detidos na confusão de ontem estava com mandado de prisão por roubo e corrupção de menor. O crime havia sido cometido em Ipatinga, Minas Gerais, e ele foi encaminhado para o CDP de Guarapari. 2 pessoas foram conduzidas à delegacia pela própria Polícia Militar, tendo em vista que elas resistiram a sair do local, que estava originando o tumulto. Uma pessoa assinou um termo circunstanciado em relação ao crime de resistência. A outra pessoa, além do crime de resistência, foi descoberto que ela tinha um mandado de prisão em aberto. Então, esse mandado foi cumprido e ela foi encaminhada ao presídio. A defesa de Flávio Ramos disse que tomou conhecimento de todas as situações que devem ser apuradas sobre o caso, tendo se colocado à disposição juntamente com seu cliente para prestar todos os esclarecimentos necessários. Ressaltou que, embora o ocorrido tenha gerado grande especulação, disse que Flávio não tem nada a esconder. Esclareceu que ele não pretende processar as pessoas que danificaram o veículo e que ele irá honrar com o compromisso proposto, entregando o prêmio ao ganhador do desafio. Já a Prefeitura de Guarapari informou que multou o influenciador em R$50 mil por ele ter realizado o evento sem licença prévia. E diante da confusão gerada pelo desafio do carro, uma psicóloga falou sobre o comportamento das pessoas que depredaram o veículo. Veja só. O comportamento agressivo de quem participou do desafio do carro chamou a atenção. Uma multidão enfurecida quebrou o veículo. Em vídeos é possível ver um homem pulando sobre o teto do carro. Em outro registro, um homem dá pauladas no veículo. Tem gente que até tentou colocar fogo. A reação agressiva dessas pessoas impressionou. De acordo com essa psicóloga, essa reação é uma expressão de frustração das pessoas que por acaso não conseguiram participar da dinâmica. E a reação foi inflamada pelo grupo. Que se configura de fato um comportamento de massa, né? O que é um comportamento de massa? É aquele comportamento em que a pessoa deixa a sua individualidade de lado, o seu senso crítico, a sua capacidade de raciocinar o que é adequado ou não socialmente em um determinado momento, e ela acaba sendo confluente com o comportamento da massa. Então, se aquela pessoa não tinha coragem sozinha de quebrar um carro, a partir do momento que tem 10, 15, 50 pessoas fazendo, ela também vai fazer. 2 pessoas foram detidas nessa dinâmica. O carro valia R$44 mil e mesmo com toda a confusão, a dupla não tirou a mão do carro. Precisou até ser retirada do local pela polícia.
Provavelmente essas pessoas acreditavam que ainda poderiam ganhar o jogo, né? Talvez entenderam e levaram muito a sério esse jogo de resistência. Sobre o caso de pessoas que organizam esse tipo de brincadeira, que mexe com o sonho de muita gente, a psicóloga fala que isso pode demonstrar um reforço na vaidade de quem arquiteta esse tipo de dinâmica. Provavelmente sim, é uma pessoa vaidosa, uma pessoa também que está trabalhando com rede social, e a gente sabe que as redes sociais hoje trazem uma repercussão muito grande, então ele provavelmente teve ganhos pela repercussão nacional que esse ocorrido, né, trouxe para ele. Então, de certa forma, a gente pode falar assim de vaidade, desses ganhos. O número de pessoas que se dispôs a concorrer à disputa também impressionou. Centenas de pessoas lotaram a Praça do Coronado no início da tarde de uma quinta-feira. Segundo a psicóloga, o que motivou toda essa gente foi a experiência do jogo. Acredito também que muitas pessoas vêm com aquela fantasia do game, daquela coisa da prova de resistência, né? A gente há 23 anos acompanha um reality show anualmente que tem esses jogos e muita gente tem vontade de participar disso. Outro aspecto que deve ser observado é a questão do jogo. O empresário que realizou esse desafio divulga jogos de apostas pela internet. A psicóloga faz um alerta que esse tipo de jogo de azar pode causar vício e ser maléfico para a saúde mental das pessoas. Esses jogos eles são bastante perigosos, né? Se a gente começar a pensar que pessoas estão deixando de comprar algo da vida deles por conta de uma expectativa de que se ganhe uma quantia alta em apostas dentro de jogo. E a gente sabe que quem ganha é quem aposta um valor mais alto ou quem realmente já conhece a forma como aquele jogo funciona. E nem sempre é benéfico, né, para a saúde mental, física e financeira também da pessoa.